Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje é dia da tradicional exclusividade primeira mão. Olha só, sempre você vê aqui no canal Poptopia Epic Collection da Panini, uma nova era se inicia para o colecionismo brasileiro. A Panini se rendeu aos inúmeros pedidos dos colecionadores e traz essa nova linha de publicações para o Brasil. Vamos conferir como está esse primeiro volume do Quarteto Fantástico, como que é a estrutura dessa HQ, quais as edições vêm aqui dentro, mais detalhes depois da vinheta. Epic Collection Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo. Essa é uma HQ em capa cartão, com 504 páginas, ela é bem robusta e o preço de capa também não é qualquer coisa não, são R$ 159. Essa nova linha da Panini copia a linha das Epic Collections americana e fizeram questão até de manter o mesmo nome da coleção americana e a mesma estrutura. Eu vou comparar essa Epic, inclusive, com uma outra que eu tenho aqui, americana, do Pantera Negra, e a gente vai ver mais isso no detalhe. O que temos aqui são 504 páginas de edições escritas por Walter Simonson, Louise Simonson, Chris Claremont, Bob Harras, Link Emansky. Aí de desenhista a gente tem bastante gente, o Rick Buckler, Ron Lim, Walter Simonson, Arthur Adams, Greg Capullo, John Bogdanov, vários nomes. Essa fase do Quarteto Fantástico, ela é uma fase que envolve alguns arcos emblemáticos, algumas fases também, inclusive começando lá com Atos de Vingança. Agora vamos comparar um pouquinho do Epic Collection original, que é o americano, com a versão nacional. Reparem que a Panini manteve o selo Epic Collection, podia ter traduzido aí para coleção épica ou algo do tipo. Como já é de praxe da Panini, ela mantém o título começando de baixo para cima. No caso da americana, o Black Panther, que a gente tem o Panther Spray, que é o título dessa fase, aqui é no Fluxo do Tempo. Na contracapa a gente tem as informações de Epic Collection volume 1, que é o Epic Collection volume 3. Por quê? Porque essa é uma coleção que ela é lançada fora da ordem cronológica, e depois ele vai lançar o número 2, depois ele vai lançar o número 4, o número 20, e aí você vai lendo de acordo, justamente para a pessoa encaixar o Epic na coleção da forma que ela quiser. Aqui a gente tem inclusive um texto do Diogo Prado, onde ele fala que as coleções elas são lançadas fora de ordem, mas para ajudar a organizar, a Panini colocou na quarta capa. Esse aqui é o volume 20 da série do Quarteto Fantástico, com histórias publicadas entre 1989 e 1990. E aí, gente, aqui tem anual do X Factor, anual dos X-Men, mas também tem Novos Mutantes e tem Quarteto Fantástico do número 334 ao número 346 e mais um anual número 23. Quer dizer, é muita edição, vocês percebem aqui que dá para ver que tem muitos artistas envolvidos. Então, assim, você vai acompanhar uma fase, quase 2 anos de título do Quarteto Fantástico em um só encadernado, né? O que eu chamo a atenção é que, por ser um material um pouco mais anos 80, 89, 90, né? Não é a mesma dinâmica, não é o mesmo... dá um foco nesse Franklin Richards aqui, não é a mesma pegada de hoje em dia. A gente vê o Quarteto Fantástico, por exemplo, ser o Fantástico se transformando em um tiranossauro. Mas tudo isso tem um contexto, né? Tudo isso tem um porquê. Essa história, por exemplo, é uma história, começa com a primeira história do Quarteto Fantástico indo para Washington tratar e discutir uma política de registro de super-heróis, né? Esse registro de super-heróis que depois iria se tornar a famosa Guerra Civil, inclusive com participação do Henry Peter Grinch, que é um famoso perseguidor dos mutantes, que já tinha tentado aprovar a lei de registro mutante. Essa é uma fase também que fica marcada pela participação do Coisa, sem os poderes dele. O Coisa ele estava
utilizando um uniforme, e a namorada dele é que era o braço forte aqui do Quarteto Fantástico. Ela era a coisa, no caso, né? E o Ben Grimm, ele ficava ali atrás participando das aventuras, mesmo sendo um humano, né? Ele de vez em quando recorria ao artefato de utilizar esses poderes. Para vocês perceberem, então, são as histórias entre elas, a gente consegue ver que a Panini incluiu, né, manteve, igual no americano, as capas. Eu não li essas histórias todas, tá? Esse está sendo o meu primeiro contato, as minhas primeiras impressões, estou falando com vocês. Eu cheguei a ler algumas 10 histórias ali, cerca de 200 páginas desse encadernado, antes de gravar o vídeo. Eu percebi que a tradução tá ok, não encontrei nenhum erro gramatical, nem nenhuma coisa de revisão assim. Também não li muito com esse intento, como a maioria da gente colecionador empolgado aí com novas coleções. Eu tô mais preocupado realmente em ver o conteúdo da HQ, né? E aqui, gente, a gente vai ter lá, eu lembro dessa capa ter saído aqui em um formatinho da Abril, ó. Eles estavam justamente perdidos no tempo e foram parar lá na época dos dinossauros. Isso aqui eu lembro bem. Inclusive, mais adiante vai ter justamente o Dias de um Futuro do Presente, que é uma outra edição que saiu aqui no especial, né? Dias do Futuro de um Presente saiu numa X-Men anual, justamente porque a história ela brinca muito com a questão do Franklin Richards. Ela é pautada, não brinca, né, com a questão do Franklin Richards ser um mutante, e por conta disso o futuro dele está diretamente ligado com os X-Men, com o Ahab, com a Rachel Summers e os Novos Mutantes. Então esse é um quadrinho para quem é colecionador não só de Quarteto Fantástico, mas para quem é colecionador de X-Men também, ficar de olho, porque essa história só foi publicada aqui em um X-Men anual pela editora Abril há mais de 25 anos. Então, bem difícil de ser encontrada. Se você ainda não leu, a oportunidade de ler vai ser nessa Epic Collection aqui. Acho que com essa breve visualização da estrutura da Epic Collection, ficou claro que a gente tem algo muito parecido aqui com o formato das maiores sagas dos X-Men, né? Só que com bem mais páginas nesse caso aqui do que algumas edições do formato das maiores sagas dos X-Men. Não tem muitos extras nessas edições, tá? A gente tem aqui um conto pelo Ben Grimm, onde ele conta um pouco, acho que, dessa aventura dele. Ben Grimm, e depois a gente tem um outro texto do Walter Simonson contando sobre o Quarteto Fantástico e como ele estava preparando a equipe para os anos 90. Esses são os extras dessa edição. O foco aqui, na verdade, eu acho que é ter uma grande quantidade de histórias em um só encadernado, né? E como foi dito lá no editorial, a oportunidade de trazer quadrinhos que ou não foram publicados ou faz muito tempo que estão fora de catálogo. Acho que é muito válido essa coleção. Senti falta apenas de, além do texto editorial explicando do porquê da coleção, uma contextualização melhor do que aconteceu antes com o Quarteto Fantástico, do porquê o Ben Grimm tinha perdido os poderes, o que eram os atos de vingança. A gente já tinha visto alguma coisa do ato de vingança na saga do Demolidor. Tem muita referência a edições que saíram tanto pela Abril quanto pela Salvat. Isso é um lado bom. O Diogo Prado ele faz esse trabalho de recomendar algumas HQs aqui, e isso ajuda a quem está chegando agora aí a saber para onde ir e encontrar outros quadrinhos, mas podia ter um mapinha mais elaborado para deixar claro, né, quais são as conexões. No entanto, é um arco que é um grande arco que vai envolver Kang, vai envolver alguns dos Vingadores. Enfim, eu vou ler com mais atenção o quadrinho inteiro para fazer um review detalhado. Essas foram as primeiras impressões. E agora é o momento onde eu te convido a comentar comigo o que você espera das Epic Collections, quais quadrinhos você gostaria de ver saindo. Já sabemos que tem uma Epic Collection dos Vingadores anunciada aí
para sair a Operação Tempestade Galáctica. Eu gostaria muito que saíssem coisa do Wolverine ou uma Epic Collection do X-Factor, o X-Factor do Peter David. Tem muita coisa bacana que a gente não viu por aqui, tem muita coisa inédita que poderia ser lançado nesse formato. Esse foi o Poptopia de hoje. Nós falamos do primeiro volume de uma Epic Collection lançada no Brasil. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de bons quadrinhos e bons lançamentos é melhor ainda. Forte abraço e até a próxima!